João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Oremos então ao nosso Senhor. Deus soberano, mais uma vez, nós oramos ao Senhor como congregação, especialmente após contemplar, Senhor, nosso pecado e seu perdão, após, Senhor, cantar sobre o quão bom é estar reunidos e congregados para a adoração ao Senhor pública com os irmãos, após vermos como o Filho, em Colossenses 1, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, na verdade, que por meio do Filho todas as coisas foram feitas. Após todas essas maravilhas, Senhor, agora nós ouviremos a sua palavra, a pregação da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe por meio dela, que os benefícios da mediação, do sacrifício de Cristo sejam comunicados a nós por meio da pregação da sua palavra. Que o Senhor nos guarde, Senhor, do nosso pecado, e que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as suas escrituras, e que elas não sejam somente aplicadas a nós de forma intelectual, na nossa mente, mas que a nossa vida seja transformada pela sua palavra, Deus. Que o Senhor nos proteja, nos guarde do nosso próprio orgulho e vaidade, e que o Senhor aplique o seu evangelho a nós, Deus, por meio da sua palavra. Que Deus seja glorificado por meio do nosso culto, e apesar de nós oramos em nome do Filho, o mediador, por meio de quem todas as coisas foram feitas, como já vimos, e ainda vamos ver hoje. Amém. Como dito, meus irmãos, começaremos hoje uma série chamada A Glória do Verbo Encarnado, que é uma exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. E hoje, na parte 1, vamos refletir sobre a glória do Filho. Inicialmente, como nós iremos começar o Evangelho segundo João, nós precisamos compreender um pouco do seu contexto geral do Evangelho segundo João. Ele é um evangelho diferente dos evangelhos chamados sinóticos, que são os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos justamente porque eles podem ser lidos conjuntamente. Eles falam quase que da mesma forma, quase com a mesma estrutura. E o Evangelho segundo João é um pouco diferente. Ele não é um evangelho sinótico, ele é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. E o apóstolo João escreve o seu Evangelho de Jesus Cristo visando, inicialmente, combater algumas heresias do primeiro século sobre o Cristo e estabelecer claramente a divindade do Messias, a divindade de Jesus. E aqui nesses 3 primeiros versículos nós vemos claramente essa tentativa do apóstolo João em combater já algumas heresias que nós vamos ver no decorrer do sermão. E lá em João 20, 31, nós temos o propósito do Evangelho, segundo João. João 20, 31, diz o seguinte: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do escrito do apóstolo João, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo desse Evangelho. E esse Evangelho, apesar de ele narrar acontecimentos históricos da vida de Cristo, do seu nascimento, da sua vida, não do seu nascimento, mas da sua vida, de ele trazer algumas parábolas também, alguns sermões de Jesus. Ele não tem a mesma estrutura dos evangelhos sinóticos, não é tão focado em narrativa histórica, e ele é focado na pessoa de Cristo, especialmente na doutrina. Ele é um evangelho muito doutrinário. Vocês vão perceber, se Deus nos permitir avançar bastante nele,
como que ele é um evangelho extremamente doutrinário. O apóstolo João, ele aplica os ensinamentos de Jesus Cristo de uma forma que os outros evangelistas não fazem. Ele é bem enfático ao tratar sobre cristologia, divindade, soberania de Deus, eleição, aliança. Esse é um evangelho bem doutrinário. E feitas essas considerações, meus irmãos, iniciaremos agora essa exposição no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Se possível, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos navegar por diversos textos aqui nesse sermão. E especialmente agora nós já vamos abrir no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. E farei a leitura dos versos 13 a 16. Mateus 16, do 13 ao 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então aqui nós temos essa passagem no Evangelho segundo escreveu Mateus, na qual Jesus pergunta aos discípulos, basicamente, quem eu sou para vocês? Quem dizem que eu sou? E depois que eles respondem algumas abobrinhas que eram do senso comum, ele pergunta para os discípulos, e o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele faz uma declaração que é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja, na doutrina apostólica, de que Cristo é esse fundamento. O apóstolo Paulo vai trabalhar bem sobre isso depois das suas cartas. Mas o ponto que nós vamos trabalhar é, então, quem é Jesus? E eu poderia perguntar como Jesus perguntou para os discípulos: E vós, irmãos, quem dizeis que Jesus é? Aos meninos, às crianças, quem é Jesus para a Catarina? Quem é Jesus para o João? Para a Bela? Quem é? Para nós adultos. E a resposta pode ser às vezes muito simples, muito fácil em uma frase, mas nós vamos tentar entender o objetivo do apóstolo João com o seu evangelho, focado na pessoa de Cristo. E essa pergunta pode nem parecer relevante. Como assim? Quem Jesus é? É óbvio que Jesus é o Filho de Deus. Óbvio que Jesus é o Salvador. Jesus é aquele homem que nasceu da Virgem Maria. Qual que é a relevância, então, de refletir sobre quem Jesus é de fato? Nós vamos discorrer um pouco sobre isso no decorrer do sermão. Especialmente porque hoje, meus irmãos, não só hoje, mas naquela época, já era assim. Mas hoje nós temos uma frase que eu creio que os irmãos já escutaram, né? Que é: cada um crê da sua maneira. Eu creio do meu jeito. O importante é ter Jesus no coração. Vocês já escutaram isso? Não, o importante é ter Jesus no coração. Eu tenho a minha fé, você tem a sua, mas no final, tudo leva para o mesmo caminho, né? Essa visão meio ecumênica. E será que essa mesma é a verdade? Não interessa o que nós pensamos sobre Jesus, e sim que seja Jesus. Então, é Jesus e é isso que importa. Então, vamos começar agora, meus irmãos, a refletir sobre a glória do Filho, exposta pelo apóstolo João. E ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, nós temos o apóstolo João replicando o primeiro versículo das Escrituras, de Gênesis. Gênesis 1, 1. Em Gênesis 1, 1, Deus nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o apóstolo João, ele começa da mesma maneira, no princípio, para dizer que
eternamente era o Verbo. Então, no princípio, o apóstolo João já faz esse link com Gênesis 1 para realmente expor e reforçar a divindade de Cristo, a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. Qual o verbo que é esse? É o verbo de Deus. E Jesus é o verbo de Deus, segundo o apóstolo João. Jesus é o verbo de Deus. E lá em Gênesis 1, 3, na parte A, no começo, nós vemos como que Deus criou todas as coisas. E foi por meio do verbo. Foi por meio da palavra. Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, disse Deus. Jesus é o verbo. Então, o apóstolo João diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é o verbo de Deus e a criação de Deus foi feita pela sua palavra, feita pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verbo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós temos aqui claramente a divindade. Ele primeiro expõe: o verbo estava no princípio, era no princípio. E o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo é distinto de Deus. Nós temos Deus e temos o verbo. E o verbo estava com Deus. Mas ele não só estava com Deus, mas o verbo era Deus. Então, Cristo, o Filho, é divino. Ele é Deus. E ele é eterno, porque no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Então, Jesus é eterno. Jesus coexiste com o Pai, porque ele estava com Deus, então são duas pessoas distintas que coexistem. E Jesus é Deus. Essa é a afirmação direta do apóstolo João. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o verbo é estabelecido como divino, como uma pessoa distinta. Então, é o Filho está junto com o Pai na criação, e na criação, o Filho junto com o Pai, sendo o Filho o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Ele expõe que todas as coisas foram feitas por ele, e que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, o Verbo, como já dissemos, é o meio pelo qual todas as coisas foram feitas. Isso nós vemos claramente no texto lido na nossa chamada à adoração, na nossa santa convocação, lida pelo irmão William, em Colossenses 1, do 15 ao 17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O apóstolo Paulo, ele pega esse conceito do apóstolo João, seu evangelho, e ele trabalha de forma a expandir. Ele expande e especifica muito mais o que significa dizer que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Jesus, o Messias, ele é o meio pelo qual, o verbo, meio pelo qual todas as coisas são feitas e criadas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 3 de João 1. Então, meus irmãos, nós vimos na introdução do sermão que é muito comum hoje escutarmos que cada um crê da sua maneira, que o importante é ter Jesus no coração. É até uma música, né? Uma música infantil, Jesus no coração e tudo. E isso é utilizado inclusive por adultos. Eu já ouvi diversas vezes, cada um crê da sua maneira, não importa.
exatamente do que eu creio sobre o Cristo. O importante é que é sobre Jesus e cada um crê do seu jeito. E eu posso perguntar a vocês, meus irmãos, o apóstolo João acreditava nessa baboseira quando ele começa o seu evangelho dizendo que Jesus é o verbo que estava com Deus, que era Deus, que por meio dele todas as coisas foram criadas? O apóstolo João não acreditava nessa tolice liberal sobre Jesus, do Jesus particular, da religião particular, sobre o que o Papa Francisco disse, que todos os caminhos levam a Deus. O apóstolo João não acreditava nessa tolice. Então, o apóstolo João, antes de começar a sua narrativa sobre a encarnação do Verbo, ele deixa bem claro, ele faz questão de deixar bem claro quem Jesus é. E aí percebam, o apóstolo Mateus, ele começa o seu evangelho com genealogia, um evangelho mais voltado para os judeus, para eles serem convertidos. Marcos e Lucas têm uma abordagem também diferente, mas o apóstolo João, ele já começa com apologética, com a defesa da fé, dizendo claramente quem é o Cristo que ele vai começar a anunciar a partir de agora. E mais uma pergunta, meus irmãos. De onde o apóstolo João tira a sua concepção de Jesus? De onde ele tirou essas coisas aqui que ele disse sobre o Cristo? Nós já vimos que foi do próprio livro de Gênesis. E não só do livro de Gênesis, mas de outras passagens. Mas de onde ele tira? Assim como todo o Novo Testamento, os evangelhos, as falas de Jesus, do apóstolo Paulo, as cartas apostólicas do apóstolo Pedro, as cartas do próprio apóstolo João, a carta aos Hebreus do apóstolo Paulo, assim como todos esses textos replicam o Antigo Testamento, interpretam o Antigo Testamento, expõem e aplicam o Antigo Testamento, é isso que o apóstolo João está fazendo. E lá em Lucas 24, voltem um evangelho aí, é uma página, 2 páginas talvez na sua Bíblia, em Lucas 24, nós estamos com ela aberta em João 1, em Lucas 24, 44 e 45, o Cristo vai responder e disse-lhes aos discípulos: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que, isso ele fala na sua ressurreição, quando ele aparece para os discípulos, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O que é, meus irmãos, a lei de Moisés, os profetas e os salmos? Toda a escritura do Antigo Testamento. Os escritos de Moisés é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Os profetas são todos os profetas maiores e menores, e os salmos, todo o saltério, livro dos salmos. Então é como se você estivesse afirmando, todo o Antigo Testamento estava falando sobre mim. E é isso que eu expus para você até hoje. E hoje, agora, eu assunto ao céu, deixando para vocês o Espírito Santo e todo esse contexto. Então, de onde o apóstolo João tira a sua ideia sobre o Cristo, sobre o Messias? Ele tira da sua cabeça? Ele escreve sob inspiração do Espírito Santo. Ele tira isso da sua própria cabeça? Ou Deus revelou para ele de forma inovadora? É uma verdade nunca antes vista nas Escrituras? Que Jesus é o verbo da criação? Ele escreve inspirado. Mas essa ideia vem dele, ele a inventa? De forma nenhuma. Então, queridos, nos atentemos para a completude bíblica e para a continuidade revelacional na aliança de Deus. O apóstolo João, ele fala de toda a lei, todos os escritos de Moisés, de tudo que os profetas escreveram e de tudo que os salmos escreveram sobre o Messias. E nós vamos ver um pouquinho do que o Antigo Testamento fala agora sobre o Messias. Como então Jesus, queridos, aparece no Antigo Testamento?
Ora, nós estamos refletindo sobre a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E a verdade é que não interessa quem é Jesus para você, porque nossa opinião pessoal ela tem absolutamente zero de valor. Mas é uma pergunta para ser respondida. Jesus para mim é o Jesus das Escrituras. E nós temos que estar prontos para explicar quem é então o Jesus das Escrituras. Passemos então a refletir. Como Jesus aparece no Antigo Testamento? Como Jesus é revelado nos escritos da Antiga Aliança? Inicialmente, Jesus é revelado de forma tipológica. O que isso significa? Que temos imagens, tipos, temos reflexos de Cristo no Antigo Testamento. Como pessoas. Nós temos pessoas na Antiga Aliança que são tipos de Cristo, que têm características do Messias e que mostram para nós como o Messias seria quando ele viesse. Na verdade, para nós hoje, como o Messias foi quando ele veio e se encarnou. E os tipos de Cristo mostram o tema central das Escrituras. Desde Gênesis, nós temos Cristo sendo revelado, a segunda pessoa da Trindade sendo revelada em Gênesis, não só em Gênesis 1 como nós lemos, mas sendo revelada não só como verbo, mas de forma tipológica, o que mostra que Cristo é o tema central das Escrituras. Ele é o tema central desse livro. E nós temos pessoas sendo figuras de Cristo, como Adão, como Melquisedeque, Moisés, Davi. Todos esses são figuras de Cristo, tipos de Cristo. Todos esses têm características que o Messias teve quando ele foi encarnado. Adão, nós percebemos que Adão é o primeiro homem a ser criado, Cristo é o primogênito da criação, Adão é o cabeça de Eva, e Eva foi criada da sua costela, Cristo é o cabeça da igreja. E, enfim, diversos tipos de pessoas, Davi, Moisés, que foi o primeiro grande profeta, e Jesus, como a carta aos Hebreus nos revela, ele exerce a função de profeta maior, o sumo sacerdote, e Levítico, e Cristo exerce a função de sacerdote, de sumo sacerdote também. A carta aos Hebreus nos revela que Jesus exerce o sumo sacerdote sob a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo também. Ele recebeu dízimos de Abraão, enfim. Davi como rei, e Jesus exerce a função de rei também. Ele governa sobre as nações. E nós também temos objetos e funções que são tipos de Cristo na Antiga Aliança. O Cordeiro Pascal. Não sei se os irmãos já refletiram sobre a Páscoa em si, o Cordeiro Pascal. Toda a ordem sacramental da festa da Páscoa na Antiga Aliança, que reflete o sangue no umbral de madeira das portas, o cordeiro que tinha que ser um cordeiro sem mancha, cordeiro de 1 ano, não podia desperdiçar nada, não podia quebrar os ossos do cordeiro. A Páscoa é um tipo de Cristo. O tabernáculo é um tipo de Cristo, porque nós estamos no tabernáculo dentro de Cristo, e o sangue do cordeiro morto, ele era aspergido na tampa do tabernáculo, e por isso os pecados eram perdoados. E aí o sangue de Cristo ele é aspergido em nós também. E o Cristo tabernaculou entre nós. Então, o tabernáculo, o sacrifício de animais, a função de profeta, a função de sacerdote, a função de rei. Então nós temos objetos e funções que são tipos de Cristo, que prefiguram o Cristo que veio, que viria e que veio. Além da tipologia veterotestamentária, nós temos as profecias messiânicas. E nós vemos por meio das profecias Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, sendo revelado no Antigo Testamento. Nós temos então Gênesis 3,15, que fala sobre o descendente da mulher, o filho da mulher, a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Essa é uma primeira profecia do Messias, do próprio Messias. Essa profecia que é aumentada em Gênesis 12:3, quando Deus faz a promessa para Abraão de que por meio
da sua descendência ou do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa profecia que também ela é aumentada quando a figura desse filho passa agora a ser um profeta, um sacerdote, um rei. A profecia em Deuteronômio 18:15 de que viria um profeta semelhante a Moisés, isso era o próprio Cristo. 2 Samuel 7:12-16 diz que o filho de Davi que reinará para sempre. Então o filho de Davi reinaria para sempre. Profecia messiânica em 2 Samuel. Em Isaías nós temos diversas profecias obviamente messiânicas. Nós temos o filho nascido da virgem, nós temos o Deus forte, nós temos o servo sofredor em Isaías 53. Então, profecias messiânicas que nos revelam o Cristo, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo, no Antigo Testamento. E o Filho, ele é revelado no Antigo Testamento como Criador. Então, não é só Deus Pai que é o Criador, mas o Filho é o Criador também. Nós já refletimos um pouco sobre isso. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança, em Gênesis. Isso nos demonstra a figura da Trindade na criação. Então, o Filho estava lá também com o Verbo, como o apóstolo João disse. Era Deus, estava com Deus. Colossenses disse, por meio dele também as coisas foram feitas. Então, o Verbo, haja luz. Isso nos mostra que o Filho é também Criador. Ele não é somente Salvador na Nova Aliança, no Novo Testamento, mas ele é Criador também, na Antiga e na Nova Aliança. Então Jesus é o Criador. No Salmo 33, no verso 6, nós vemos, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Aqui nós vemos até o Espírito Santo. Pela palavra, pelo verbo, foram feitos todos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então aqui até a figura do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é revelado como Criador. Então, Jesus é Criador. Salmo 102 também vai nos revelar um aspecto de Jesus como Criador. Salmo 102, do 25 ao 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Lá, aqui não é explícito que é sobre a segunda pessoa da Trindade, mas lá em Hebreus 1, do 10 ao 12, nós vamos ver esse texto sendo explicado. Hebreus 1, do 10 ao 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. No versículo 8, mas do Filho diz. O autor de Hebreus está afirmando que do Filho se diz essas coisas. Que o salmista, por meio do Salmo 102, estava falando essas coisas sobre o Filho. Então nós temos o Novo Testamento clarificando ainda essa profecia sobre o Messias no Salmo 102. Então Jesus é o Criador, queridos. E Jesus não é só o Criador, mas Ele é o Salvador. Mas não só no Novo Testamento. Jesus é o Salvador no Antigo Testamento. Em Miqueias 5:2, Ele é o Salvador que nasceria em Belém. Em Isaías, Ele é o Salvador. Em outros profetas, Jeremias, Ezequiel, Ele é o Salvador.
Então, logo na Antiga Aliança, nós temos a prefiguração do Messias como Salvador, de forma bem clara, bem objetiva, bem específica. E tem um outro aspecto, meus irmãos, que eu quero dar uma atenção especial, sobre um aspecto do Filho, do Messias, no Antigo Testamento, que é sobre as aparições teofânicas, ou sobre o Cristo, as aparições cristofânicas, que é a ideia de que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o nascido da Virgem Maria, apareceu na Antiga Aliança fisicamente para diversos homens. Ele apareceu como a imagem do Deus invisível, para que a nossa concepção do Cristo ela seja expandida ainda mais. Nós vimos ele como Criador, como Salvador na Antiga Aliança, vimos tipos de Cristo e profecias sobre o Messias na Antiga Aliança. Agora nós vamos ver especialmente sobre a figura do anjo do Senhor. E em Êxodo 3, nós temos o episódio da sarça ardente. Nesse episódio da sarça ardente, Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Mas como Deus aparece para Moisés na sarça ardente? Gênesis 3, a partir do primeiro. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, em Êxodo 3, nós temos a figura de Deus falando com Moisés na sarça que não se consumia. Agora, que Deus? Como assim Deus? Esse é Deus Pai? Esse é o Deus Filho? O Deus Espírito Santo? Ou é o Deus de forma genérica? E aí nós temos que perceber, queridos, que nas Escrituras, quando, no Antigo Testamento, quando nós falamos Deus, nós estamos falando do Pai. Quando nós falamos do anjo do Senhor, nós estamos falando de um anjo, um mensageiro do Senhor. Que mensageiro do Senhor é esse? Será que ele é um anjo? Um anjo como Gabriel? Como Miguel? Vocês lembram-se do apóstolo João em Apocalipse? Quando ele vê um anjo, lá ele vê um anjo e ele se prostra diante desse anjo. E o que o anjo responde? Eu sou como você, sou uma criatura, não me adore. Toda adoração é dada a Deus. Ou seja, anjos não podem ser adorados, correto? Agora, como o anjo do Senhor, aqui no Antigo Testamento, ele é tratado por Moisés, por Josué e por outros que encontram-se com ele. Então, primeiro, o anjo do Senhor, ele fala como Deus. Ele é um mensageiro de Deus, um mensageiro do Senhor, e ele fala como Deus. Palavras diretamente de Deus por meio do anjo do Senhor. Ele não só fala como Deus, como ele recebe a adoração. O que um anjo comum não pode receber. O anjo do Senhor recebe a adoração. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, ou seja, o anjo do Senhor é o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E Moisés respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ou seja, o anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. Moisés o trata como Deus e ele se apresenta como Deus. O Deus de Isaque, de Abraão, de Jacó. Então o anjo do Senhor é o próprio Deus. Ele fala como Deus e ele recebe adoração.
Mas agora, o anjo do Senhor, ele é distinto do próprio Deus. Mas ele é Deus. E são atribuídos ao anjo do Senhor nomes e funções messiânicas. E em todas as outras passagens sobre o anjo do Senhor, nós temos ao anjo do Senhor sendo atribuído a função de Salvador, sendo atribuído o título de Senhor, o título de Deus, funções como perdoador, como libertador, como protetor. Então, o anjo do Senhor é Deus. E outra coisa, queridos, é que toda manifestação visível, pessoal de Deus em toda a Escritura é do Filho. Afinal, ninguém jamais viu o Pai. João, nós estamos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e no verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Deus não pode ser visto. Agora, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, sempre que Deus é visto, que Deus é encarado, mesmo na antiga aliança, nós estamos diante de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. E um outro aspecto sobre o anjo do Senhor ser Jesus é que depois da encarnação do Verbo, não há mais aparição nenhuma do anjo do Senhor. Ou seja, ele já havia encarnado completamente na pessoa do Filho da Virgem Maria. Então, o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Mesmo aparecendo para Moisés, para Ló, para Abraão, para quem quer que seja na antiga aliança, para Josué. O anjo do Senhor, ele é o executor dos juízos de Deus. Em Isaías 19:1, nós temos o julgamento do Egito, o julgamento da nação ímpia do Egito. E é um julgamento executado por quem? Pelo anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor é o executor dos juízos de Deus. Então, entendam, meus irmãos, quem é Jesus de acordo com as Escrituras? Jesus é o executor do juízo de Deus. Jesus é terrível. Jesus é temível. Ele destruiu o Egito. O anjo do Senhor destruiu o Egito, executando sobre o Egito o juízo de Deus. Em Josué 5, do 13 ao 15, o anjo do Senhor, ele aparece como príncipe do Senhor, que guerreou contra Canaã e os povos da terra. Em Isaías 13, do 9 ao 11, nós temos Babilônia, o julgamento da Babilônia e a vinda do dia do Senhor. O dia do Senhor, que era a destruição, o juízo de Deus sobre Babilônia, sobre a nação de Babilônia. E em Mateus 24, no sermão profético do Messias, do Cristo, nós temos ele, quando os discípulos falam para ele: ó mestre, quão lindo é o templo, e ele responde: não ficará pedra sobre pedra. Jesus ali começa a profecia da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E em Mateus 24, ele diz que o juízo de Jerusalém seria executado por ele próprio, pelo anjo do Senhor, vindo sobre as nuvens com poder e glória, vindo como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Essa seria a vinda do Filho do Homem, não no fim dos tempos. Não é isso que o texto se trata em Mateus 24. Até aí não. Ele está falando ali sobre a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. E essa seria a vinda do Filho do Homem para destruir Jerusalém. Ou seja, o anjo do Senhor, vindo sobre nuvens com poder e glória, executou o juízo sobre Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém persegue os meus profetas. Porque os judeus mataram o Messias. Porque os judeus mataram os apóstolos. Perseguiram, torturaram e mataram todos os crentes eleitos de os apóstolos no primeiro século. Foram mortos e perseguidos por quem? Pelos judeus. E o Cristo justo executou no ano 70 o juízo da destruição do templo, como foi profetizado pelo profeta Daniel.
E quem executou esse juízo? O anjo do Senhor, vindo sobre nuvens com poder e glória. Então, percebam que Cristo é terrível. Ele é o executor dos juízos de Deus contra toda impiedade. E na sua segunda vinda, para julgar todas as nações, na sua segunda vinda, para o juízo final, ele julgará toda impiedade. Ele destruirá, não como o aniquilacionismo herético, mas ele destruirá toda mentira e ele destruirá Satanás. E um outro aspecto de Jesus, nós tivemos aqui, lembrem-se, Jesus fala no Evangelho segundo escreveu Lucas, que ele estava explicando para eles o que os escritos de Moisés diziam sobre ele, o que os profetas diziam sobre ele e o que os salmos diziam sobre ele. Nós já vimos os textos de Moisés, já vimos alguns textos proféticos, e agora, o que os salmos dizem sobre o Messias, meus irmãos? Na Antiga Aliança. E nós, inclusive, cantamos aqui o Salmo 84 e o Salmo 6. E vamos cantar ainda depois daqui o Salmo 2, após esse sermão. O que os salmos falam sobre Cristo? E eu vou passar de forma bem rápida, só citar, se os irmãos quiserem depois, eu envio esse material para consulta. Esse resumo aqui, ele está num documento publicado pela Naderi Reformati Publicações, que era um prefácio do Saltério norte-americano, da Igreja Presbiteriana Unida, que no século XIX publicou um Saltério em inglês, e ele publicou uma classificação dos salmos para uso no culto público e privado, categorizando os salmos por tema. E é daí que eu tirei essa tabelinha, caso os irmãos queiram, eu posso enviar no grupo da congregação ou pessoalmente também. Nós temos a ascensão de Cristo sendo cantada no Salmo 24, 47 e 48. Nós temos a confiança de Cristo sendo cantada no 7, 9, 12, 13, 31, 40, 54, 56, 70, 71, 108, 118, 140, 142 e 143. Nós temos a desgraça dos inimigos de Cristo sendo exposta e cantada no Salmo 69. Nós temos a presença de Cristo e a segurança da igreja sendo cantada no Salmo 76 e 77. Nós temos a ressurreição de Cristo e do cristão sendo cantada no Salmo 16. Nós temos a segunda vinda de Cristo sendo cantada no Salmo 96, 97 e 98. Nós temos Cristo carregando a sua cruz no Salmo 22. Inclusive ele fala: Pai, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, Salmo davídico. Nós temos Cristo e sua igreja regozijando-se, sendo cantada no Salmo 21. Nós temos o Cristo, nosso noivo, sendo cantado no Salmo 45. Cristo, nosso pastor, sendo cantado no 23, no 80 e no 121. Cristo como Rei nosso, sendo cantado no Salmo 2. Nós vamos cantar o Salmo 2 depois do sermão, meus irmãos. No Salmo 45, no Salmo 47, no Salmo 48, no Salmo 62. Nós temos Cristo como sacerdote sendo cantado no Salmo 110. Cristo como sacrifício no Salmo 45. Cristo como Salvador, 40, 46. Cristo justo juiz, 82. Libertação e triunfo de Cristo, Salmo 18. Os sofrimentos vicários de Cristo, Salmo 22, Salmo 69. Presença de Cristo, a glória da igreja, Salmo 48. O reino de Cristo, sendo cantado no Salmo 102. Nós lemos o trecho do Salmo 102, que Hebreus aplica a Cristo. E o 132. E sobre o trono de Cristo, Salmo 93, Salmo 72, Salmo 22 e o Salmo 99. Isso, meus irmãos, é um breve resumo de uma classificação temática dos salmos feito pela Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos no século XIX, publicado pela Naderi Reformati Publicações, para
que os salmos fossem devidamente cantados no culto público e privado. E aí percebam, meus irmãos, esse mar de Cristo no saltério. Além disso, não é uma pregação sobre o saltério, não é um sermão sobre o saltério, mas o livro mais citado no Novo Testamento é o saltério. E ele está cheio de Cristo. O saltério, ele é puro Cristo. Toda a obra de Cristo é cantada. Então, meus irmãos, nós refletimos de forma profunda, ainda que não completa. Não era a minha intenção completar a compreensão sobre Cristo. Ai de mim, não tenho essa pretensão. Ser exaustivo no conhecimento do Filho, mas dá para nós, queridos, uma compreensão mais profunda de quem é Jesus Cristo. Para quê? Pelos mesmos motivos que o apóstolo João escreveu o seu evangelho. E partindo já para a conclusão desse sermão, à luz do primeiro e do segundo mandamento, estou aqui com o nosso Catecismo Maior, nas perguntas 104 do nosso Catecismo Maior, 104, pergunta 104 e 105 do nosso Catecismo Maior. Nós temos as considerações reformadas presbiterianas sobre o primeiro e o segundo mandamento. Então, nós temos qual é o primeiro mandamento, na pergunta 103. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E na pergunta 104 do nosso Catecismo Maior, nós temos quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento. E os deveres exigidos no primeiro mandamento, meus irmãos, são o conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. E o restante da resposta: pensar nele, meditar nele, mas vamos honrá-lo, amá-lo, adorá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele. Isso, meus irmãos, são deveres exigidos no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, nos exige que nós, especialmente, e eu separei para a nossa aplicação aqui, conheçamos e reconheçamos Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus, adoremos e glorifiquemos Ele como tal, e creiamos nele. Isso é o que nós devemos fazer, meus irmãos. E a pergunta 105 vai nos perguntar: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Então refletimos sobre alguns deveres. Agora, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais que um Deus. Mas para a nossa reflexão, especialmente esses aqui. Então, ter ou adorar mais do que um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou no lugar dele. Então, adorar qualquer outro Deus juntamente com ele ou no lugar dele. Também a ignorância e as falsas opiniões sobre Deus. Então, são pecados proibidos no primeiro mandamento também a ignorância sobre Deus, ou seja, não conhecer Deus é um pecado, à luz do primeiro mandamento, e ter falsas opiniões sobre Deus também é um pecado, à luz do primeiro mandamento. Também é um pecado à luz do primeiro mandamento, na pergunta 105, as heresias e as crenças errôneas sobre Deus. Então, pensar errado sobre Deus, ou não pensar sobre Deus, ou adorar a Deus junto de outra coisa, ou em substituição de outra coisa, é um pecado, são pecados proibidos no primeiro mandamento. E agora o segundo mandamento, são as perguntas 108 e 109 do nosso Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Que é não fazer imagem, nem as adorarás. Os deveres exigidos são
receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto, todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Então nós temos o dever, à luz do segundo mandamento, de guardar inalteradas todas as ordenanças de Deus quanto à sua adoração. E os pecados proibidos no segundo mandamento: estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Esse é o princípio regulador do culto, meus irmãos. O fazer qualquer imagem de Deus, de todas e quaisquer das três pessoas, quer interiormente no espírito ou quer imagens mesmo feitas. Então, destaque para fazer imagens de Deus interiormente do espírito, meus irmãos. Então, o que nós percebemos à luz do nosso catecismo maior? Que a quebra do primeiro mandamento ocasiona a quebra do segundo mandamento. Se eu não conheço Deus e reconheço Ele do jeito que Ele é, verdadeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um Deus falso e vou adorá-lo. Se eu não conheço o Deus que diz, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, eu sou o único e verdadeiro Deus. Se eu não conheço Deus, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu próprio Deus. João Calvino fala que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, se eu não conheço o verdadeiro Deus, o que eu vou fazer? Vamos refletir sobre isso. Primeiro, se outro Deus toma o lugar de Deus, esse outro Deus é adorado. Porque a adoração a Deus, ela é única, exclusiva. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se um outro Deus toma o lugar de Deus, esse outro Deus passa a ser adorado e não o Deus verdadeiro. Se Deus não é conhecido, Ele não é adorado. Como eu posso adorar aquele quem eu não conheço? Então, a adoração correta do segundo mandamento pressupõe o conhecimento de Deus do primeiro mandamento. Terceiro, se Deus é conhecido em parte, se eu conheço Deus mais ou menos, Deus é incorretamente adorado. Porque eu não estarei adorando Deus na pessoa da sua santidade. Eu estarei adorando a Deus mais ou menos. E o que é esse mais ou menos? Eu vou incluir, eu vou completar a adoração de Deus. E o que é esse completar essa adoração de Deus com uma imagem falsa? Significa que quando nós não conhecemos Deus adequadamente, nós fazemos uma imagem falsa de Deus. Lembrem-se do que diz o Catecismo Maior. Uma imagem interior no espírito. E nós adoramos essa imagem falsa. Então não é eu fazer uma imagem de gesso, de Maria, não. Eu estou fazendo uma imagem de Jesus, que não é de Jesus. É como se eu pegasse o Reinaldo e estivesse contando para Débora e para o Gabriel quem é o Reinaldo, com descrições falsas. Então, o Reinaldo não tem filhos, ele odeia crianças. O Reinaldo, ele nem trabalha, é um vagabundo. Eu estou falando sobre o Reinaldo. Mas o que eu estou falando sobre o Reinaldo? Quem é o Reinaldo? Esse não é o Reinaldo. Então a impressão que eles vão ter do Reinaldo é outra. Não é o Reinaldo verdadeiro. Então, quando não conhecemos Deus adequadamente, nossa mente cria internamente e espiritualmente um Deus feito à nossa própria imagem, queridos. Então, concluindo, nós devemos conhecer o Deus verdadeiro, meus irmãos. Conhecer o Cristo verdadeiro, para que nós não criemos imagens mentais falsas e incompletas de Deus. João escreveu exatamente para que Cristo fosse corretamente compreendido. João tinha essa preocupação de que os cristãos não fossem enganados com as heresias e com as deturpações da divindade de Cristo. João escreveu que no princípio era o Verbo, porque ele tinha preocupação, não sejam enganados, filhinhos. Isso ele vai falar lá na primeira carta,
em 1 João. E na época do apóstolo João, no primeiro século, já haviam deturpações da divindade. Alguns já negavam que Cristo fosse Deus. Isso é a heresia chamada de ebionismo. Temos também o docentismo, que eram os que negavam que Cristo fosse homem. Cristo não é homem, ele é só Deus. Docentismo, heresia maldita, combatida pelo apóstolo João aqui no começo do seu evangelho. Temos o gnosticismo, combatido pelo apóstolo João aqui, que era quem negava que Cristo criou o mundo e que realmente se tornou carne. Então nós tínhamos já heresias sobre a divindade de Cristo no primeiro século, meus irmãos, combatidas pelo apóstolo João. O apóstolo João tinha essa preocupação de que os cristãos não fossem enganados. E nós temos, meus irmãos, deturpações modernas da divindade. Então, quando nós olhamos para os testemunhos de Jeová, que falam que Jesus não é Deus, é só homem, eles não criaram essa porcaria. Isso é uma outra forma de ebionismo. João já combateu isso no primeiro século, e o apóstolo Paulo. Então, mas nós temos as heresias novas, as deturpações modernas da divindade de Cristo. Nós temos o semipelagianismo católico romano, do concílio, afirmado no concílio de Trento, na história, que foi uma contra-reforma, contra a justificação pela fé. E no concílio de Trento eles reafirmaram o semipelagianismo, o sinergismo de que a salvação ela é cooperada e não é exclusivamente de Deus. Nós temos o arminianismo, que foi condenado no sínodo de Dort pela Igreja Reformada em todo o mundo. Não foi um sínodo local, foi um sínodo universal, que deturpam a pessoa de Cristo. Eles olham para o Messias e falam: ele não é capaz de me salvar, eu devo cooperar. O que é isso senão criar uma imagem do Cristo falsa, deturpar a imagem de Cristo, como os gnósticos, como o ebionismo, como os testemunhos de Jeová. E que pena que esses ainda são chamados de irmãos por diversos cristãos hoje. Esses que deturpam Cristo. Não falamos só dos arminianos, não dos católicos. Temos cristãos com tanta proximidade com os católicos, com os anticristos, como diz o apóstolo João, que negam Cristo e o Pai. Nós temos o dispensacionalismo, que é uma heresia moderna. Temos muitos batistas dispensacionalistas, que desprezam o Antigo Testamento como um fundamento para o Novo, e desprezam essa continuidade da aliança. Eles interpretam um Deus como fracionado, como Deus da Antiga Aliança é diferente. Então eles desprezam o Antigo Testamento como lei. Eles não acreditam na teonomia, que é a lei de Deus sendo aplicada a nós hoje, a lei moral, os 10 mandamentos. Não. Dispensacionalismo, ele nega que o Antigo Testamento é esse fundamento legal para o Novo, que o Novo é uma continuidade do Antigo. Heresia que deturpa a figura do Filho, da segunda pessoa da Trindade. Nós temos o liberalismo teológico, que despreza as Escrituras, que fala que Jesus é um novo Deus. No Antigo Testamento tem um Deus diferente do Novo Testamento. E temos o legalismo, que despreza a graça de Cristo por meio da salvação pelas obras, que é, obviamente, ligado ao semipelagianismo e ao arminianismo. E quanto à negação do Jesus, em 1 João, o apóstolo João vai falar sobre os anticristos. Ele fala, a partir do verso 18: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele está falando sobre a profecia de Mateus 24, da destruição do templo de Israel e Jerusalém, que muitos anticristos apareceriam, e esse era um sinal de que a destruição do templo estava próxima. Ele fala: muitos anticristos têm surgido, não vão surgir em 2025, têm surgido. Anticristos já surgiram na época do primeiro século dos apóstolos, e esse era o cumprimento de Mateus 24, do sermão profético de Jesus sobre a destruição do templo. Esse é um assunto para outro sermão, outro estudo. Pelo que conhecemos que é a última hora.
Vejam, era a última hora, estavam chegada a hora de cumprimento do sermão profético de Cristo, em Mateus 24. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo e tendes conhecimento, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha só, mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Então, quem nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. 1 João 2, 18 a 24. Então, como negamos o Filho? Temos como negar diretamente, a negação direta do Filho. Clara, Jesus não é Deus, o que os testemunhos de Jeová fazem. Isso é uma negação direta do Filho. Agora, temos a negação de parte. Olha, veja bem, não é bem assim. Jesus é Deus, mas Ele não é Salvador. Nós temos que cooperar. Essa é uma negação de parte, a deturpação da figura de Cristo. Isso é negar o Filho. Isso é o que o anticristo faz. E uma outra forma de negar é misturar o que é verdadeiro com o que é mentiroso. Quando a gente mistura verdade com mentira, não sobra verdade nenhuma. Agora, concluindo, meus irmãos, como se proteger de negar o Filho? Como se proteger de agir como os anticristos? 1 João 2, 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Como se proteger de negar o Filho? Permanecendo nas Escrituras. Como não negar o Filho? Permanecendo no conhecimento de Deus. Onde está o conhecimento de Deus? Nas Escrituras. Antigo e Novo Testamento, capítulo 1 da nossa confissão de fé. Agora, como que nós vivemos diante dessas verdades sobre a pessoa do Filho, especialmente revelada no Antigo Testamento? Primeiro, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Partindo já para nossas aplicações. Primeiro, nós temos que conhecer o Cristo verdadeiro. E é somente nas Escrituras Sagradas, e toda ela, não em parte dela, que nós conhecemos o Cristo. Então nós devemos ler, meditar, cantar, apreciar as Escrituras, buscando conhecê-lo. Segundo, nós somos como cegos ou mortos, impossibilitados de conhecer Deus adequadamente. Nós devemos então orar e clamar para que Deus se faça verdadeiramente conhecido por nós. E aí Santo Agostinho, na sua oração, ele diz: que eu te conheça como sou conhecido por ti. Santo Agostinho ora assim. Que essa seja a nossa oração. Deus, me faça te conhecer como sou conhecido por ti. Nós devemos adorá-lo corretamente, à luz do segundo mandamento, sem imagens. Então nós devemos sempre analisar os nossos pensamentos, o nosso culto, para ver se nós não estamos incluindo ou misturando em nossa mente algo pessoal ou satânico na pessoa de Cristo. E nós devemos estar preparados para responder. 1 Pedro 3,15, com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que tem em vós. Contra deturpações das pessoas do nosso Deus. Então, portanto, nós devemos estar cheios do conhecimento dele, para que possamos responder contra essas heresias que nós vimos aqui, antigas e modernas. Então, eu quero aplicar esse texto, esse sermão, especialmente para as crianças, queridos. João, Bela, os seus, Catarina, Olavo. Filhos, filhinhos, como diz o apóstolo João, crianças, vocês precisam orar a Deus e ler as Escrituras, para que vocês conheçam o Deus da verdade. Então, crianças, orem a Deus e leiam as Escrituras, para que vocês conheçam um Deus de verdade. Que vocês não fiquem na musiquinha sobre Jesus, só a musiquinha, que é uma bênção, que revela um aspecto de Jesus, mas que vocês orem a Deus, pedindo para que Ele se revele a vocês, crianças. Catarina.
que vocês conheçam Deus de verdade, e que vocês conheçam Deus como vocês conhecem o papai e a mamãe. Vocês conhecem o papai e a mamãe e amam o papai e a mamãe, então que vocês possam conhecer a Deus da mesma maneira. Agora, vocês menores que não leem ainda, que não sabem ler, e talvez todos aqui, que são mais pequenininhos, os filhos do Tiago não estão aqui, que a Larissa já está com 11, o Miguel está com 9, então eles já são mais velhos, né? Mas os que não leem, aprendam rápido. João, aprenda rápido a ler, para você ler as Escrituras e orar a Deus, pedindo para que você conheça. Nós não temos jovens aqui, mas muitos jovens, mas aos jovens, vocês não conhecerão a Deus se perderem o seu tempo com coisas vazias ou mundanas. Deus é prioridade. Isso vale para nós adultos, meus irmãos. Procrastinação, Deus é prioridade, então busque conhecê-lo. Aproveite bem o seu tempo e se encha das Escrituras. Outra coisa aos jovens, rejeitem todo tipo de humanismo, todo tipo de visão sem Deus, ou que esteja fora das Escrituras Sagradas, e estejam prontos para dar testemunho da verdade. Então, aos jovens e a nós adultos também, mas aos adultos especialmente. Estabeleça Deus como prioridade em sua casa, a nós. Assuma a sua responsabilidade pelo ensino seu próprio e dos seus filhos. Aos maridos, Reinaldo, Renato, Gabriel, William e a mim mesmo, iniciem imediatamente, se não iniciaram, o culto familiar diário. Ensinem as Escrituras para sua esposa e para os seus filhos, imediatamente. Não terceirizem esse ensino. E tem que ser diário. É toda hora. Deuteronômio 6, Deuteronômio 11. Inculque na cabeça dos seus filhos. Que esteja nos umbrais das portas, na testa, na mão. As esposas, apoie Diana, Débora, Gislaine, Raquel e Jaqueline. Apoie e auxilie o seu marido no culto familiar. Não seja um empecilho ao culto. Ajude-o no culto. Deseje o culto. Que a sua vida e rotina sejam feitas e vividas considerando Deus em tudo. Ao lavar uma louça, ao trocar uma fralda, ao acordar de madrugada para amamentar o seu filho que acordou pela terceira vez, cansada. Considere Deus em tudo. E outra, mães, ensine os seus filhos as Escrituras, mostrando para eles que elas são o que há de mais importante. Por isso tem que ser diário, porque nós comemos todo dia, tomamos banho todo dia, mas nós não nos devotamos a Deus todo dia. Então mostre para os seus filhos que as Escrituras são o que há de mais importante. E que não basta falar, nós devemos viver, meus irmãos. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Refletimos sobre a glória do Filho, que essa verdade seja presente na nossa vida. Não só no intelecto, mas no nosso coração. Oremos brevemente. Senhor, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor aplique em nós essas verdades, Senhor. A começar em mim e na minha casa. Que o Senhor nos aplique, Senhor, as suas Escrituras e o amor do Senhor, de forma que não seja da boca para fora, nada disso. De forma que nós estejamos cheios do Cristo, cheios da Tua Palavra, a ponto de não sobrar nada, como falaram sobre John Bunyan, o Batista, que se cortasse ele, Senhor, não sairia sangue, mas sairia a Bíblia. Que nós estejamos cheios das Tuas Escrituras, a ponto de não sobrar nada de nós, Deus. Nos dê força para lutar contra nós mesmos, o nosso pecado, a nossa heresia, as outras heresias dos outros. Nos faça termos um culto são, santo, fiel, agradável ao Senhor, Deus. Nos livre de nós mesmos, do nosso pecado. E nos encha, Senhor, do amor pelo Senhor. O amor que é grato pelo Jesus completo, o Jesus Criador, Salvador, revelado nas Escrituras, em toda ela. E um Jesus terrível, que julga com furor os seus inimigos, Senhor. Esse é o nosso Salvador. É nele em que nós confiamos, Senhor. E que isso tudo seja verdade. Abençoe-nos nesse dia do Senhor, no domingo. Perdoa-nos nossos pecados, nos dando a sua graça.
e também aos nossos filhos que estão com sono, estão cansados. Que o Senhor possa aplicar a eles, Senhor, as suas escrituras. Ainda que eles não entendam, Senhor, mas o Senhor suscita a força dos bebês por causa dos seus opositores. O Senhor suscita a adoração deles. Que as suas verdades sejam aplicadas na Catarina, Senhor, minha filha, inquieta hoje, nos outros filhos, Senhor, dos nossos irmãos crentes, os filhos da aliança, porque a promessa é para nós e é para eles. Obrigado, Senhor, que nós possamos descansar no dia de hoje para a sua glória também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.